Boa noite, pessoal. Vamos ver se a internet hoje vai ajudar a gente nessa live. Estão me ouvindo bem? Como é que tá aí o áudio? Quem puder aí me fala se está ouvindo bem. Boa noite a todos. Prontos para a conversa de hoje? Valeu, Marquinhos. Maiara, esperando a Eli entrar para a gente dar início. E vocês já ficarem cientes. Se travar, acontecer alguma coisa, nós vamos reiniciar, tá? Aí eu salvo quantas vezes for necessário nos stories, ok? Nayara Costa, Rosa, Rodrigo Santana, boa noite a todos. Vamos ver se a internet hoje não vai estar de gracinha conosco, né? Enquanto a Eli não entra. Oi, Eli. Bora começar logo? Vou te convidar. Mariane, boa noite. Oi, doutor. Boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo? Tudo ótimo. Rodrigo Santana, seu marido, dando boa noite aí também. Isso. Tá aqui fazendo companhia. Excelente. É bom que ele fica vendo a qualidade aí, se tá boa para É, reiniciar, né? é. Então vamos lá, Eli. Como que eu te conheci? Acho que foi a Nutridados, né? Foi a Tânia. Foi a Tânia. Falou de você, aí eu dei uma pesquisada, aí você me contou sua história, eu falei, não, você vai ter que falar com a gente. Foi Porque porque o senhor elogiou o probiótico. E eu falei assim, nossa, um médico elogiando probiótico é tão difícil. Ainda mais com a sua profissão, né? Ajuda muito. eu tenho a mente bem aberta, estou começando, engatinhando nisso tudo, e essas Uhum. lives eu mais aprendo do que ensino. Então eu estou aqui Ah, para mas aprender. todos nós, né? Todos nós aprendemos. A família Então, de carne tá aí, ó. No estamos pessoal. vendo. Eu estou É. achando que eu vou acabar virando carnívoro também, restrito. Aê! Amo carne, né? Carne, para mim, a digestibilidade é excelente. E É, mas carne é vida, né, doutor? Na verdade, carne é vida. Eu descobri um outro mundo na carnívora, outro mundo. então vamos lá. Começa a sua história, que foi o que me cativou bastante. Pode Uhum. começar Lá do comecinho? desde o comecinho. Então, eu venho de uma família tradicional, venho de uma família italiana, né? Então, a minha mãe provavelmente vai estar na live aí assistindo. A gente tinha alimentação tradicional, massas, essas coisas. Quando eu completei 12 anos, que eu tive minha primeira menstruação, apareceu algumas feridas no meu couro cabeludo. E aí a minha mãe me levou no médico. Isso eu já estava com uns 13 anos. O médico achou que era algo relacionado à minha menstruação. E aí ele pegou e me passou anticoncepcionais. E eu comecei a tomar anticoncepcionais com 13 anos, né? Aos 14, minha cabeça já estava tomada e minha mãe correndo comigo em médicos e os médicos, na verdade, não sabiam o que era. É, não tinha muito estudo, né, há 30 anos atrás, sobre psoríase. E eu fiz exame de raspagem, eu fiz exame, vários tipos de exame, até aquele de coleta, sabe, no couro cabeludo. E só dava escamação natural da pele, que não era micose, não era nada, nada.
E nisso os anos foram passando, eu fui ia em cabeleireira, fazia aqueles tratamento doido, um monte de coisa, até o dia que eu fui com a minha mãe tirar uma pinta. Minha mãe, e nisso, contando que isso aqui tudo já era tomado, meu pescoço já estava tomado, várias partes do meu corpo. E eu fui com a minha mãe tirar uma pinta, que ela tinha uma pinta no olho e uma no pescoço. E o médico, quando eu entrei, ele olhou e falou assim: Nossa, você tem psoríase. Aí eu falei: Tenho? Fiz assim pra ele. Aí ele tem, eu também tenho. Aí ele me contou que ele tinha em formas de borboleta e me passou até uma pomada. Me explicou que era psoríase, que era uma doença autoimune, até então fazia ideia, né, do que era. E ele me passou uma pomada que era para mim passar nas lesões, que sumiria, tudo. E nisso os anos foram passando, foram passando, foram passando. Eu tive meu filho. Engraçado que durante a gravidez desapareceu completamente, era como se eu não tivesse doença. A E passado mais um gravidez, tempo que meu ela, filho. Oi? a gravidez melhora doenças autoimunes. Sim. E aí, quando eu tava já para ter a minha filha, antes da gravidez, começou uma dor no meu pé, na sola do pé, muito forte. Eu trabalhava, sou podóloga, né? Então, eu trabalhava na minha viagem de trabalho, eu tinha que ficar no ponto de ônibus, então eu passava 1 hora, 2 horas, às vezes, esperando o ônibus, mais a viagem, o trabalho todo andando no salão, na clínica, e com os pés chapados no chão. Então, aquilo doía demais, doía. Fui no ortopedista, você tem uma fasciite plantar. Lá vai eu pesquisar o que era fasciite plantar, porque eu sempre fui CDF, né? Tudo eu pesquisava. E aí comecei a estudar sobre a fasciite plantar. Como eu tinha feito aula de balé, eu associei, falei, não, isso é um problema que vem da minha infância, quando eu era criança, tal, né? E aí o médico falava, não, é seu peso, porque eu era obesa. Nisso eu já tava com os meus 90 quilos, né? Eu sempre fui gordinha, sempre fui fortinha, mas nisso eu já tava nos meus 90 quilos. E aí o médico, olha, emagrece, que vai melhorar, gelo, aquela coisa. Minha mãe também tem doença autoimune, ela tem Renault, e ela foi começou a fazer tratamento no reumatologista. Nisso, o reumatologista tinha um banner na sala e estava lá falando sobre a psoríase reumatoide. E ela lendo aquilo, ela falou assim: Olha, doutor, minha filha tem isso daí. Porque nisso, além do meu pé, de um pé, começou no outro pé e nos dedos das mãos, olha, são defeituosos, são tortos, né? Começava a inflamar, ficava aquela coisa bem grossa e muito dolorida. E eu precisava trabalhar, trabalhava com as mãos, né? E aí o médico falou: Olha, pede para ela vir aqui um dia para mim dar uma olhada. E a gente procura até pacientes com psoríase reumatoide, porque são poucos que buscam, né? Ou que sabem que tem. E um dia eu fui lá. Aí cheguei lá, a médica me examinou e falou: Olha, você tem mesmo, seu corpo já está 90% tomado, porque nisso eu já tinha tido inflamação no cotovelo, no joelho, no tornozelo, as minhas costas doíam, a caixa torácica dói. Então, quando ela me examinou, ela falou: Você já tem 90% do corpo tomado, você já não tá andando praticamente, porque eu ficava mais tempo sentada do que de pé por causa dos dois pés, né? Inflamado, tornozelo, joelho. E aí ela pegou e falou para mim: Eu não te dou 6 meses, 1 ano, para você estar entrevada completamente na cadeira de rodas. Ela falou: Daí você não vai sair mais. E eu fiquei apavorada com aquilo. Saí de lá com esse prognóstico e saí com um monte de exame. E ela falou que o único tratamento que eu poderia fazer é imunoterapia, que não adiantaria tentar outros medicamentos, porque já estava muito avançado. E eu fui para casa com aquilo, assim, destruída, né? Porque eu tinha 30 anos, 32 anos, uma filha muito pequena, né, para criar, um outro que ainda era pré-adolescente. Falei: Não é possível que eu vou ficar numa cadeira de rodas.
E eu cheguei a um ponto de inflamação, doutor, que eu não conseguia segurar o copo. Não conseguia pegar o copo e segurar. O máximo que eu fazia era isso aqui, essa posição, e meu marido que tinha que dar água na minha boca, ele que tinha que me ajudar a tomar banho, ele que tinha que me ajudar a ir ao banheiro. E, e nisso eu fiquei. Aí nesse meio tempo desse prognóstico, aí até eu começar a fazer os exames, todos os exames que o governo exige para liberar a vacina, né, do tratamento. Eu comecei a ter, eu sempre tive muita gastrite, e aí eu já dormia com a garrafinha, né, de água e aqueles saquinhos de sal de Andrews do lado, porque eu tinha refluxo. E uma noite eu fui deitar com muito refluxo, tomei um sal de Andrews, e na hora que eu tomei eu passei mal. Minha pressão subiu, eu sentia que algo tinha estourado dentro de mim, eu falei, estourou meu estômago, eu tenho uma úlcera, estourou. Chamei o SAMU, fui para o hospital. Chego no hospital, o médico falou que era só uma gastrite e mandou fazer endoscopia e uma ultrassom do abdômen. Voltei para casa sem conseguir comer nada sólido. E nisso os dias foram passando, porque eu dependia de SUS, né? Então os dias foram passando até marcar o exame, até liberar o exame, até o exame eu ser chamada. Enfim, nisso só líquido, só tomava líquido. E eu morrendo de fome. E aí um dia, conversando com a minha mãe, eu tava muito fraca, porque cadeira de roda, sem se movimentar, sem se alimentar, é a destruição, né? Eu me sentia presa num corpo de 80 anos. Eu com 30, presa num corpo de 80 anos. E aí, minha mãe me ligou um dia, porque ela tinha tido infarto, também estava sem poder se locomover. E ela veio, ela no telefone comigo, eu falei, mãe, eu tô muito fraca. Eu só tô esperando a morte. Falei pra ela. Porque era a sensação que eu tinha, doutor, que eu tava esperando a morte. Eu já não tinha mais esperança de nada. E ela falou para mim sobre probiótico. E ela não sabia o nome. Ela falou, olha, sua irmã tem uns bichinhos que fermentam o leite, que faz iogurte. Será que se você tomar não vai te dar uma sustância? Eu falei, olha, eu vou tentar. Falei pro meu filho, vai lá, busca, vai lá na sua avó, busca, traz, e eu vou tomar. Doutor, eu simplesmente peguei aqueles bichinhos, era umas bolinha branca, botei dentro do leite e comecei a tomar aquilo, sem saber para que Aproveita, servia. aproveita e já explica como que faz o kefir, pelo amor de Deus. Sim, explico. Aliás, se alguém quiser uma explicação mais detalhada, eu tenho um canal no YouTube chamado Amigos do Kefir Oficial, e lá tem os vídeos explicativos de como cuidar do kefir de leite, kefir de água, kombucha, como fazer reprodução, como deixar o iogurte menos ácido, tem queijo, tem Yakult, tem muita receita com os probióticos. E aí, Sim. oi, Paty. E aí, a Paty me acompanha desde essa época. E aí, eu comecei a tomar aquele probiótico, eu só coloquei no leite. Minha mãe falou: olha, você põe num copo de leite, põe os grãozinhos lá, tampa e deixa lá. No outro dia secou, vai estar aí iogurte, você toma. E eu comecei a tomar aquilo. Passado uma semana, mais ou menos, eu fiz o ultrassom, deu que eu estava com pangastrite enematosa, e fiz o ultrassom, deu que eu estava com esteatose hepática grau 4. E aí que eu me apavorei de vez. Eu falei, eu tô morrendo mesmo. Tô morrendo, eu vou morrer. Meu pai tinha acabado de falecer com câncer no Completamente fígado. inflamada, né? Sim, totalmente, totalmente. No fundo do poço mesmo, como eu digo hoje, né? E meu pai tinha falecido com câncer no fígado. O médico tinha me explicado que o câncer dele era proveniente da esteatose hepática já há muitos anos. E eu falei, eu vou ter câncer. Eu vou ter câncer, né? E veio de um lado da família da onde eu não esperava, doutor, porque a família da minha mãe falecia, todos faleceram com câncer, todas as tias dela. O irmão dela faleceu com câncer na garganta. Então, quer dizer, minhas tias, né? Minhas tias de segundo grau, todas faleceram com algum tipo de câncer. E eu falei, eu vou ter câncer.
Aí foi que para mim foi a derrota total. Eu já tinha me convencido que eu ia ter câncer e que eu ia ficar presa numa cadeira de rodas. E eu tomando probiótico. Com uma semana, eu comecei a sentir melhora no meu estômago. E eu até falei para o meu marido que tinha sido a endoscopia que tinha tirado os gases do meu estômago. Eu falei, devia ser muito gases no estômago, porque sai muito ar, Ele, né, durante a eu, endoscopia. eu já ouvi isso diversas vezes. Tem paciente que acha que a endoscopia é curativa mesmo. Ele senta, Exatamente. fala, doutor, eu quero uma endoscopia. Fala, mas peraí, vamos conversar, o que você está sentindo e tal. Já banalizou de uma certa forma que é desse jeito mesmo. É desse jeito. E aí, eu falei, tirou todos os gases, estou conseguindo comer. Eu falei, nossa, e aqui começando já a comer legumes bem amassadinho, aquela coisa. Nisso, eu tenho o grupo de probiótico, né? Eu criei um grupo de WhatsApp. Na verdade, eu entrei num grupo de WhatsApp de probiótico, porque aí eu comecei a estudar sobre o kefir, para saber o que que era aquilo, que eu falei, já pensou, eu tô tomando veneno, não sei para que que serve. E eu melhorando, né? E entrei em grupos, comecei a descobrir o que era, aí comecei a pesquisar na internet, que nessa época eu já trabalhava com internet. Eu tinha uma fábrica de películas de unha, nada a ver, né? Uma coisa nada a ver com a outra. E aí eu comecei a pesquisar e estudar sobre o kefir. E lá tinha os benefícios, tudo. Bom, né? E aí, foi passando o tempo, eu nesse grupo, me colocaram de administradora, as administradoras saíram, o grupo acabou se tornando meu e do meu esposo, que estava maravilhado, porque eu comecei a levantar com menos dores, eu já não tinha que fazer tantos exercícios para ficar de pé, as minhas mãos já estavam funcionando melhor. Oi? Eu senti o tombo. Voltou? Voltou. É, internet pessoa. Então, vamos lá. É, Uma, uma coisa que eu então, achei legal na sua história hum, é o seguinte, que você disse que enquanto você tomava, você sentia que desinflamava. Parar, você voltava a inflamar. Que enquanto você exatamente, exatamente. sacou que tinha que vir com uma mudança de vida, a coisa ficou indo e voltando, certo? Sim, sim, então, foi aí que eu comecei eu criei um grupo, que é aí que eu vou chegar na alimentação. Eu criei um grupo no Facebook chamado Amigos do Kefir Oficial também, onde eu tenho muitas pessoas que me ajudam, né, meus administradores, que o grupo tomou proporções que eu não esperava, tem mais de 50 mil membros, e, e ali eu quis que as pessoas conhecessem sobre o probiótico, porque eu não percebia que as minhas manchas estavam desaparecendo. O meu cordão do pescoço desaparecendo, da minha testa, do meu corpo, as dores diminuindo. E assim, aquela coisa que você vai indo e você mesmo não percebe, mas as pessoas que estão do seu lado é que enxergam aquilo, né? Que te vem e falam, nossa, como você tá melhor. E nisso eu comecei a estudar sobre esteatose hepática, aí eu comecei a ver sobre alimentação, legumes crus, aquela coisa. E eu me maravilhei com o probiótico porque eu associei a ele o que estava acontecendo comigo. Porque eu não tinha mudado minha alimentação e o probiótico estava cuidando de mim, colocando minha imunidade num patamar aonde eu não tinha mais inflamações. Só que eu fiquei refém do probiótico. Eu fiquei refém. Se eu ficasse sem, uma semana que eu ficasse sem tomar, voltava tudo de novo.
Ela dava aquele amenizada, mas ela não paralisou, na verdade, né? Ela não tinha entrado em remissão, ela só adormecia, eu ficava sem, ela explodia de novo. E aí, nesse grupo de WhatsApp, tinha pessoas que faziam low carb. E eu achava aquilo uma loucura, uma loucura. Porque eu eliminei tudo que era gordura da minha vida, né? Eu não consumia mais gordura nenhuma. Eu aprendi a cozinhar sem totalmente gordura. Era arroz e feijão sem gordura, nada de fritura, aquela Slide coisa. da vida, né? Sim, sim, tudo aquela Joga, coisa sem. joga a primeira pedra, quem nunca tirou gordura da Quem alimentação. nunca? Exatamente. E comendo muito legumes cru, porque fazia bastante salada de legumes cru, seguindo aquilo que eu lia na internet sobre a esteatose hepática. E aí, quando essas meninas entraram no grupo falando de low carb, eu falei, gente, isso é loucura. Ficar consumindo gordura, torresmo, bacon. Falei, gente, esse povo quer morrer, vocês vão ter Igual, infarto. igual o JC Souto fala, né? Que a gente comer bacon é igual as mulheres antigamente que queimavam os sutiãs na rua. Verdade, É nosso verdade. sinal de revolta contra o establishment. Verdade. E eu falei, eu não. Aí me mandaram um PDF. Eu não me lembro, porque eu não acho mais esse PDF. Mas era um PDF sobre esteatose hepática e low carb. E eu li aquilo, eu falei, esse povo tá ficando louco. Isso daí é teoria da conspiração para matar o povo. E a cura da esteatose é low carb. Não tem Não outro tem outro caminho. Não tem. E aí eu peguei e comecei a fazer uma RA. Falei, vou fazer uma reeducação alimentar, pelo menos eu tô no terreno que eu conheço. Aquela coisinha, queijinho branco, torradinha, né? Aveiazinha. E nada daquilo melhorar, nada. Continuava refém do probiótico. Eu tomo probiótico já há 8 anos, praticamente, né? E eu lá, refém. Até 5 anos atrás, 4 anos atrás, praticamente. Porque aí eu comecei a estudar sobre a low carb, a ver sobre a low carb, comecei a ver relatos, comecei a ver pessoas. E aí eu comecei a estudar e eu falei, não, vou fazer a low carb do meu jeito. Porque eu sou a Bam Bam Bam, eu sei de mim. Eu vou fazer a low carb do meu jeito. Olha, sabe aquela coisa, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura? Eu era cabeça dura, teimosa, demais. Mas justamente por essa questão de eu estudar muito, de eu pesquisar muito. Então eu duvidava. Comecei a fazer a low carb do meu jeito, sem gordura. Sem adicionar gordura. Era frango, porque era carne magra. então. Oi? Faz fome? Nossa, comia quilos de alface. Comia quilos de alface e acelga. Era aquele montão de acelga, aquele bifinho de frango. Com o passar do tempo, lógico, me rendi às gorduras, à pele do frango, fui perdendo medo e eu fui vendo o resultado em mim. Eu fui vendo a minha melhora, a desinflamação. Aí eu já podia ficar uma semana, porque kefir enjoa. Eu não posso dizer que o kefir não enjoa, porque você tomar aquilo. E detalhe, eu tomava o kefir adoçado com açúcar. Eu não conseguia tomar o kefir puro. Ou era com açúcar ou era com tangue, para dar sabor. Olha isso. E aí Vixe, foi que eu tive que readaptar o meu paladar a tomar o kefir puro. E aí, justamente por isso que me enjoava e por isso que eu colocava açúcar, por isso que eu colocava tangue. Porque a dose terapêutica do probiótico, no meu caso, que eu estava muito inflamada, era 500 ml o dia. vixe. É bastante, é bastante. Então, isso é o que estava na literatura, né? E aí eu falei, gente, eu não aguento mais. Eu já estava empapuçada, já há 3 anos tomando, né? 3, 4 anos tomando.
empapuçada, eu não aguentava mais ver kefir na minha frente. E aí eu parei com o probiótico e eu não me inflamei, fazendo a low carb. E eu falei, é aí o caminho. E aí voltei meus estudos para alimentação. Só que também a low carb me trouxe problemas e eu percebi também que eu estava já numa cetogênica e não numa low carb. Eu já estava fazendo consumo de azeite, fazendo consumo de óleo de coco, comendo pouquíssimas verduras e legumes, bem pouquinhas mesmo, muita carne, muito mais carne do que eu costumava fazer antes. Só que aí, quanto mais o seu organismo tá limpo, mais aí o que eu fazia com o probiótico, né? Uma semana eu tomava, uma semana eu não tomava. Aí um mês sem tomar, uma semana tomava. Comecei a fazer esse protocolo para não abandonar de tudo, porque eu tinha medo de abandonar o probiótico, porque eu tinha medo de voltar a sentir dores, né? E aí, eu nesse protocolo e eu já fazendo uma cetogênica mesmo, como deveria, eu não me inflamei mais. E só melhoria, né? Eu nem ligava, eu nem percebia o meu emagrecimento, doutor. Não, não, eu não contava o meu emagrecimento. E você já fazia Não entendi, não entendi. jejum intermitente também? Eu não tô te ouvindo. Fazia o jejum intermitente também? Sim, sim. Aí eu comecei o jejum, mas isso há 2 anos só, pra cá. Tem 5 de mudança de alimentação, completo 5 anos agora em agosto. De 2 anos pra cá eu comecei o jejum. Eu fazia só jejum natural de 14 horas, 16 horas. Depois eu fiz 1 ano de protocolo de 24 horas, de 20, 22 e 24 horas. Ficava nessa média, nunca fazia menos de 20 horas. E agora eu voltei ao jejum natural, porque eu sempre balancei o jejum, eu nunca fiz todos os dias o mesmo horário, mas eu sempre estava acima de 18 até 24, 26 horas, né? E voltei agora para o jejum natural. Agora só jejum natural, até 16 horas, né? Então, e agora praticamente tomo kefir assim uma vez no mês, só para manter as bactérias mesmo, a recolonização do meu intestino. E os legumes começaram a me causar problema, porque você com o organismo bem limpo, e me perguntam, você já cava? Sim, de vez em quando, isso há 3 anos atrás. De 2 anos para cá, não mais. Não faço porque eu comecei a ter muito problema. Tipo, uma vez no mês eu ia lá e comia alguma coisa. E eu me inflamava. Era assim, instantâneo. Era comer hoje, amanhã tá inflamado. E aí eu percebi que eu não podia mais fazer isso. Eu não podia mais. E aí eu parei completamente. E até que a gente se adapta à alimentação e para com essas coisas, né? Nem receitas eu faço. Nem receitas low carb eu faço. Não uso adoçante nenhum. Nada, nada. Porque eu tive problema com o xilitol. Xilitol me causava gases, desconforto gastrointestinal. Stevia é horrível. Então eu dei um basta, falei, não quero mais saber de nada disso, eu quero só o natural mesmo. Tanto que eu tô aqui com meu café, me apaixonei pelo café sem açúcar, né? Bebo 4 litros de água por dia. E os legumes começaram a me fazer mal. Eu comecei a sentir que a berinjela me fazia mal. Eu comecei a sentir que algumas folhas também me faziam mal, couve principalmente. E aí a Patrícia me apresentou a carnívora, né? A Paty, que está comigo lá desde o início, me apresentou a carnívora. E eu comecei a estudar a carnívora também. E comecei a ver os relatos e ver que realmente a gente não precisa de legumes. Isso me trouxe uma liberdade, doutor. Uma liberdade tão grande, porque eu me sentia culpada quando eu não fazia um leguminho, né? E eu falava, nossa, eu vou ficar carente, vou ter carência, né? E eu percebi que não. E hoje eu já tô há 7 meses totalmente carnívora.
bem carnívora. Não totalmente estrita, estrita mesmo eu tô há um mês só, porque eu ainda de vez em quando dava uma abridinha na alimentação, ia fazer uma couve-flor, alguma coisa comia, ou fazer uma saladinha, né? Eu gosto muito de tempero, comida temperada, então eu uso bastante cebola, alho, salsinha, cebolinha. Isso para mim é tranquilo. Mas carnívora mesmo, alimentação carnívora, eu tô há 7 meses. 7 meses. E aí, quase 2 meses, totalmente estrita mesmo. É do Natal pra cá, totalmente estrita. Porque eu falei, eu não vou jacar no Natal e eu vou ficar estrita. E eu tô estrita. Não abri mais a alimentação. Porque eu vi que me traz problemas, né? Principalmente intestinais. Excelente. Mas, e agora você consome o kefir só esporadicamente? Isso? Esporadicamente. Na verdade, eu faço a manutenção das bactérias, porque estudo sobre probiótico é meio complicado, na verdade. Não tem estudos conclusivos sobre o kefir, né? Não tem estudos sobre seus benefícios, estudos em camundongos e em humanos, mas conclusivo de todas as bactérias, do uso dele a longo prazo, esse tipo de coisa, eles, na teoria, eles dizem que não necessita, né? Precisava de um estudo mais específico para cada coisa. E não tem, não tem. O que tem é o que é o kefir, que ele é um polissacarídeo, tem a quantidade de bactérias, tem as bactérias acéticas, as bactérias lácteas eu sei que ao todo tem 30 e poucas bactérias no kefir de leite, né? Porque aí entra as bactérias da fermentação láctea também, né? Então, e mesmo assim ainda não se sabe tudo que tem no kefir. Não conseguiram chegar a uma conclusão, não, o kefir tem começo, meio e fim. Ele não tem. Eles não conseguiram isso ainda, né? Mas temos relatos de Madre Teresa de Calcutá, que usava o kefir de água para diabéticos, mas não o fermentado, os grãos. Porque a fermentação do kefir de água e da kombucha não tem níveis seguros da retirada do açúcar. Não consegue se medir seguramente a retirada do açúcar. Então, existem casos de diabéticos que consomem, eu já fiz esse teste em mim, de medir a glicose e consumir o kefir de água e a glicose subir, como se eu estivesse tomando água com açúcar. Então, tem benefícios, tem a fermentação lá, a simbiose, porém, os níveis não são seguros. Para diabético, o nível seguro é realmente do kefir de leite. Não é recomendado. Aí é recomendado que a pessoa tome de água ou a kombucha. Porém, para crianças, eu não aconselho a kombucha por causa da quantidade de ácido que tem, que ela produz durante a fermentação, que é perigoso para o fígado. Por isso que as doses têm que ser terapêuticas e mínimas. Não pode ser exagerada. Tem relatos de perfuração estomacal com a kombucha nos Estados Unidos, por tomarem litros, né? Então, não tem nível seguro também. Ela é ótima, ela é maravilhosa, ela tem benefícios, desde que saiba se cuidar, porque ela, na verdade, ela se contamina, né? Ela pode criar fungos de contaminação. A kombucha, tá? Por isso que eu falo uma de cada vez, porque se eu falar para você do kefir de leite, que como eu comecei a live falando, muitos médicos falam mal do kefir pela questão de contaminação. Quando você pergunta, mas por que você não aconselha? Por que você não fala para os seus pacientes tomar? Né? Por causa de uma desbiose, por causa de uma síndrome metabólica. Aí eles falam, por causa da contaminação, a gente não sabe de onde vem. Aí eu digo que o kefir de leite, se você falar dele se contaminar, é meio contraditório. Quando se estuda a colônia em si, né, não tem como ter contaminação. O kefir, ele faz uma limpeza nos grãos com o kefirã, né? Ele faz essa limpeza e em 3 dias já foi feito estudo, já foi feito o teste de colocar bactérias nocivas nele, tipo
o aureus lá, o das fezes, não vou ficar falando termo técnico porque eu me enrolo toda. Foi colocado Escherichia, isso, e a Escherichia coli. E em 3 dias o kefir estava limpo novamente, não tinha contaminação. Então, esses estudos são de faculdade, né? São estudos de confiar, assim, de muita confiança. E fora outros estudos que eu encomendei com algumas universidades, porque como eu me tornei uma grande doadora, né, em potencial de probiótico, eu tinha culturas, a minha cozinha era um laboratório. Então eu tinha culturas para doação mesmo. Eu fazia uma média de envios diários de mais de 50 envelopes e assim, inúmeros probióticos, né? Porque além do kefir de água, kefir de leite, kombucha, existem os iogurtes infinitos. E esses iogurtes infinitos Oi? Agora era a minha que não tá, eu tô aqui apertando e não vai. Bom, tombo 2. Tombo 2. Daqui a pouco a gente sai com o joelho ralado. Você falou do iogurte infinito, parou no Isso. iogurte infinito. São 17 Aí tipos. vou aproveitar que o meu tá falando, aí você explica para mim, por exemplo, eu encomendei contigo uma colônia, como é que isso chega para mim e como é que eu preparo isso? Então, é assim, eu desenvolvi a forma de envio. Então, vamos falar de forma de envio. Tem pessoas na internet que usam da desidratação. Porém, estudos comprovam que a desidratação, para ser feita, seguramente teria que ser a lisiofilização e só em ambiente estéril. Porém, nós não temos uma empresa que vá fazer isso, né? Nós temos o quê? Pessoas que fazem isso e transformam uma empresa em casa. Qual é a forma de desidratação que eles fazem? Pegam uma ventoinha de computador, coloca dentro de uma caixa de isopor, coloca o kefir em cima de uma peneira e deixa aquilo lá secando por dias. Quando a pessoa recebe isso dessa forma em casa, mais da metade das bactérias morreram. E aí eu falo, não vale de nada, porque ele não vai recuperar. Ele precisa daquela babinha, ele precisa do kefirã para transformar outras colônias e para repovoar ele mesmo. Por isso que a lavagem é desaconselhada, porque você tira a proteção dele, você tira a chance dele de se reproduzir, coloca a chance de contaminação, né? Então, a lavagem, a desidratação não é aconselhada. Como eu desenvolvi o envio? Eu pegava os grãos, eu peneirava, ele com aquela babinha toda, colocava no leite em pó, dentro de um potinho com leite em pó, sacudia ali para empanar, colocava dentro de um saquinho, selava, bota numa caixinha de leite, não precisa nem gastar, própria caixinha de leite, selo e coloco no correio para a pessoa. Esse grão vai durar ali até 7 dias. Então, quer dizer, totalmente viável o envio por Sedex, por PAC, do jeito que a pessoa quiser enviar, né? Eu só aconselharia enviar por Sedex para chegar mais rápido, porque o leite em pó, querendo ou não, estando ali, está alimentando as bactérias. O leite em pó não é aconselhado para fazer o iogurte, para colocar no leite, né? Porque ele nem é um leite de verdade. Mas querendo ou não, ele dá uma proteção nos grãos ali para manter aquele kefirã ali, aquela babinha presa ali,
para quando chegar no leite ele se desenvolver e ir em frente. A kombucha eu enviava assim com líquido, né? A Scooby, eu formava Scoobies pequenas em vidrinhos, vidrinhos finos assim, né? Para sair a Scoobyzinha pequena com o chá lacradinho, eu enviava assim. E o kefir de água também. Só que o kefir de água eu não precisava nem passar no açúcar mascavo. Era só os grãos. Só os grãos mesmo, porque eles retêm muita água, né, dentro deles. A fermentação, tanto quando você vê a fermentação, tem bolinha de ar dentro do grão. Então, aquela água, até ele desidratar e secar, demora muitos dias. Então, ele chegava lá, lindo e maravilhoso na casa das pessoas. E aí, a pessoa, quando chegava, a única recomendação, eu sempre mandei uma quantidade para fazer 500 ml de leite já, de início. Então, é uma colher de sopa. Coloca no vidro, cobre com leite, põe um paninho com elástico e deixa 24 horas lá. No caso da pessoa ter intolerância à lactose, eu aconselho fermentação acima de 24 horas, de 36 horas, 48 horas, dependendo do grau da intolerância dela. O kefir de leite, conforme ele fermenta... Aí tá pronto, vamos supor, tá pronto, aí eu consumo aquilo ali, deixo um tanto para fazer Não, você coa tudo na peneira. Coa tudo na peneira, bate a peneira, os grãos vão ficar, o líquido vai sair. Lava o vidro, seca o vidro e refaz. Coloca os grãos, cobre com leite, tampa e põe lá. É eterno. E ele ainda vai proliferar, né? Ele vai crescer, porque cresce bem o bichinho. Né? E aí o iogurte pode beber, pode dessorar, pode fazer queijo. Aí a pessoa usa a criatividade. Não sei se você já viu que tem uma empresa, uma indústria fazendo kefir agora. O que você acha do produto deles? Que eu vi que eles É só bebida láctea, doutor. Não é kefir, então. Não, porque estudos também comprovam que o iogurte ele tem uma validade de no máximo 5 dias na geladeira após a coagem. Quando você retira do grão, a fermentação continua ocorrendo, porque as bactérias estão presentes, mesmo sem o grão, elas estão presentes no leite, né? O kefirã escorre junto, né? Então essas bactérias estão presentes no leite. E a durabilidade, eu dou 3 dias. Eu não consumiria mais de 3 dias, porque ele ficaria insuportável de amargo. Porque essa fermentação continua ocorrendo. Então é impossível você colocar na prateleira do supermercado. Entendi. É impossível. Então eles fazem o quê? Eles isolam 3, 4 bactérias e colocam lá. Quais são geralmente essas bactérias? A de ácido, que é de fermentação. Sabe o iogurte Top Term? O pozinho? São as bactérias que tem ali. E eles dizem que é kefir. Não é. Não é. É só mandar para análise que não é. Essa era uma das dúvidas que eu tinha. Sim, a kombucha sim, viu? Aquelas kombuchas engarrafadas, elas são bem mais fracas, elas estão assim, diluídas em 1000% do que a que a gente faz em casa. Mas ela ainda tem probióticos, ácidos láticos, acéticos, né? Ela tem. Mas o que a indústria põe a mão que presta, doutor? É complicado, complicado. É a mesma coisa, eu falo assim, ó. A pessoa tem uma intolerância à lactose, ela precisa ver, porque o kefir de leite a gente consegue, com o tempo de fermentação, garantir a fermentação e o nível de lactose. Além disso, durante a fermentação, o kefir excreta a lactase. Então, essa lactase vai para o organismo da pessoa. Então, ajuda muito nas pessoas com intolerâncias. Eu tenho casos de pessoas que se tornaram intolerantes à lactose, que, lógico, por uma desbiose, né? E a pessoa começou a consumir o kefir. Hoje, ela consome derivados sem problema algum. Né? Não, além de consumir o kefir, ela consome os derivados sem problema algum. Excelente. É. Mais alguma outra coisa para pontuar? Algum outro detalhe
interessante que você pensa que o pessoal possa ter dúvida? Porque eu já Nossa. esclareci bastante. Então, a gente poderia deixar aberto para ver se o pessoal tem alguma dúvida, né? Se tiver alguma Sim, dúvida para a gente responder, porque, na verdade, o kefir é isso. São colônias de bactérias que eu acho que o benefício intestinal é muito grande e a cura, né, a correção da disbiose, na verdade, é muito rápida. E isso eu vejo na convivência com as pessoas no grupo. Ana Maria tá aí, que não me deixa mentir. Tinha uma amiga que já estava na carnívora e na alimentação limpa há mais de um ano, porque só na alimentação a gente sabe que demora muito para melhorar a desbiose, muito mesmo. E quando você coloca só probióticos, que o problema do probiótico industrializado, não falando mal, porque ele ajuda muito também, mal-estar com a kombucha, tá? Eu vou falar. E ela causa mesmo, mas é justamente por causa. Eu vou falar desse primeiro, tá? O que acontece? A kombucha, ela é muito ácida e ela não tem sabor ácido. Então, o seu organismo, ele não está preparado para receber isso. Quando a pessoa toma em excesso, o máximo que a pessoa pode tomar é 200 ml, o máximo no dia. Só que eu aconselho o quê? A pessoa começar de 50 em 50 ml e ver como é que o corpo vai reagir. Porque ele pode trazer toxicidade ao fígado. Nós sabemos da toxicidade do fígado com os ácidos, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Então, de 50 em 50, no máximo, e aí vai aumentando e nunca ultrapassar 200 para a vida. E eu via o pessoas pessoal, tomando. Oi? o pessoal, o pessoal tem que entender das individualidades, porque a Sim, maioria das pessoas quer uma receitinha de bolo, fala a dose, quanto por dia, mas isso é de cada um, gente. é de Vocês têm cada que um. fazer. Tem pessoas que tomam 1 litro, só que eu falo, gente, cuidado com o fígado, porque você não tem como garantir. Você não tem como garantir a toxicidade do fígado. O fígado é muito sensível, ele é um filtro. Então, assim, que nem como eu estava dizendo, aconteceu nos Estados Unidos, do cara tomar 2 litros no dia, ele ter uma dor de cabeça, na verdade, a sensação que ele tinha é que ele tinha ficado bêbado, e ele acabou tendo uma perfuração estomacal. Então é uma coisa muito perigosa, assim, né, para se tomar dessa forma. E esses de caixinha, de supermercado, não tem problema, mas o feito em casa, sim. Até porque o aspergillus, né, que pode. A higiene com a kombucha é totalmente diferente do que com a do kefir. A do kefir eu aconselho uma colher de plástico, uma peneira e o que você usar nele, só nele, né? Ter a bucha dele de lavagem, do vidro, o pano sempre bem limpo, né? Não usar 2, 3 vezes, ou mesmo pano que secou a louça, usar nele. Então, assim, são cuidados, mas é um cuidado básico que você tem ali com qualquer alimento. Já a kombucha, não. A kombucha, ela precisa de esterilização mesmo, porque o aspergillus mata, né? Então é Verdade. perigosa. Então, se a kombucha estiver contaminada, descarta líquido, descarta tudo. Já o kefir já não corre esse risco, né? Exatamente, Excelente. Ana Maria. Tem gente que fala, né? Ah, 200 eu passei bem, eu vou tomar 1 litro. É pedir para ter uma enxaqueca, é pedir para ir parar no hospital porque passa mal. A diferença entre o remédio e E o veneno é veneno é a quantidade. dose. Exatamente. Exatamente. Agora, então, assim, o conselho que eu dou, diabéticos, não consumir nem kefir de água e nem kombucha. Quem tiver resistência à insulina, síndrome metabólica, melhor não, melhor o kefir de leite. Se a pessoa tem intolerância à lactose, acima de 36 horas de fermentação para 48, o kefir não morre, não acontece nada com ele, ele tem lactose lá para ele ir consumindo, ele vai viver, ele não vai morrer, né? Kefir de leite, olha, a minha dose, Ellen, né? A minha dose, que era terapêutica para o meu caso, tá? Individualidade, a gente não pode esquecer isso, era 500 ml o dia, porque eu tenho doença autoimune.
Para pessoas normais, para cuidar do intestino, 200 ml no dia. Mas sempre começa com um pouquinho e vai aumentando. Porque é uma colônia de bactérias. São mais de 37 tipos de bactérias diferentes entrando no seu organismo. Então vai ter flatulência, vai ter barriga inchada, pode ter diarreia, pode ter constipação, porque é um monte de bactéria que está entrando ali do nada, né? E o seu organismo não está acostumado, seu intestino não está, né, assim, esperando por essa carga, né? Então, de pouquinho em pouquinho vai aumentando, passou ali, é uma semana de desconforto no máximo, já é só ir pro abraço, aí pode tomar um copo tranquilo. E não consegue tomar muito, porque ele sustenta de uma forma que parece comer um boi. Ele dá uma inchadinha, né, no Dá, estômago. dá. Ele- Deixa eu aproveitar que a internet está boa, que eu vou sortear o livro, porque Isso! você já ganhou o seu, tá a caminho já, certo? Obrigada. Ele fala um número de 1 a 4. 3. Quem ganhou foi a Dinha.m52. Aê, Dinha! Ganhou o Eu livro. posso. Ó, para quem tá perguntando, eu vou falar de novo. É o grupo no Facebook Amigos do Kefir Oficial. No YouTube, Amigos do Kefir Oficial também. Lá tem os vídeos, lá tem lives minhas que eu fiz com meu esposo na época do grupo. Mas para conseguir doação, nós temos uma lista gigantesca em todo o Brasil e fora dele também, que eu tenho contatos com administradores da África, de Portugal. Então, eu tenho meus amigos que também são administradores de grupos, né? E nós temos uma rede mesmo de doação. Então, faz solicitação lá, manda o e-mail para um dos administradores, vai ser liberada a lista, porque a nossa lista de doadores é fechada, porque tem dados pessoais, telefones, endereços, então a gente mantém fechada, né, para os doadores terem a sua privacidade, e aí a gente passa conforme o estado para a pessoa, e aí a pessoa entra em contato com os doadores e pega a doação. De preferência, não comprem, gente. Não alimentem a indústria de venda de probiótico. Probiótico é uma bênção, né, que é passada de geração em geração. Se ele chegou até hoje nas nossas mãos, é por causa de pessoas de bom coração que doam, né? Se fosse só vendido, ninguém teria acesso, né? Eu acho, E a gente... eu acho que não tem mais, vamos dizer assim, porque eu sou espírita, né? Espiritualista, tudo. Sim, Isso para mim não tem caridade maior do que você está sim, doando amor, você está doando saúde, né? sim, com Isso aí, certeza. para a espiritualidade ali, eu sei que você está comprando seu pedacinho lá no céu. Pode ficar tranquila. Deus, Deus, olha a bênção que Deus fez na minha vida. Doutor, para quem pode ir para academia hoje puxar ferro, para quem teve alta do reumatologista, que ficou com ódio mortal de mim, porque eu não aceitei fazer o tratamento, né? E ele ficou com ódio mortal de mim, tanto que quando eu fui lá para pedir um laudo, né, para o INSS, ele me deu alta. Então, quer dizer, ele me lascou no INSS. Porque ele ficou com muita raiva de mim, porque ele não acredita na alimentação, né? Em compensação, tem uma gastro maravilhosa que ficou surpresa assim com os meus resultados. Em questão de um ano, eu abaixei 3 graus praticamente da minha esteatose. Um ano, em apenas um ano. Baixei 3 graus da esteatose hepática, emagreci 40 quilos. Então, assim, é uma mudança muito grande, né? Não tenho mais diabetes, não tenho mais nada, né? Então, essa semana mesmo eu fui no médico e ele pediu os exames, todos os exames que eu pedi para ele, que eu pedi, queria ver como é que andava a minha sopa, e ele acha que já tá curada, né? Eu tenho quase certeza disso também. Pedi do abdômen, que eu quero ver como que anda a minha esteatose, que já se passaram 2 anos quando deu grau 1. Então, quer dizer, acredito que já esteja zerado também, porque não jato, não saio da minha alimentação. Então, na verdade, assim, eu fiz O porque a corpo, cada 2 anos a gente precisa fazer uma avaliação, né?
corpo, quando ele não é mais agredido, responde muito rápido, gente. Muito, muito, Eu, muito. eu não precisei chegar no fundo do poço, vamos dizer assim, igual você chegou. Uhum, Acordei antes, né? uhum. Eu estava obeso grau 1, eu estava pré-diabético, pré-hipertenso, genética na família toda para isso. Aí eu, através da epigenética, hoje 20 quilos mais magro, peso ideal, glicemia de criança, PA 9/6. Eu nunca tive essa PA na minha vida. Então, E a minha é 11 por tô, 7 o tempo todo. O tempo todo. eu comecei a estudar sobre isso. Eu falei, eu não posso falar para o paciente mudar a vida dele se eu sou uma pessoa inflamada. Então, Exatamente. mudei de vida radicalmente. Já tem 7 meses, 8 meses. E não tem volta, gente. Não tem volta, porque você vai melhorando. Hoje eu estou na fase de suplementações, mas suplementações assim, para comida para as minhas mitocôndrias, porque a gente vai Sim, estudando, né? Vai vendo coisas, é. magnésio quelado, é, Se eu te coenzima contar que eu não Q10. suplemento nem vitamina D, Eu imagino, eu não imagino. suplemento nem vitamina D. A carnívora me trouxe essa benção. Eu ainda, por não tomar muito sol, tudo, eu suplemento 1.000 unidades dia. Eu Então, eu baseio, andei pensando em suplementar, porque São Paulo é aquela coisa, né? Tem dia que tem sol, tem dia que não tem sol. E eu gosto de tomar meu sol. Eu saio todos os dias para tomar o sol. E hoje eu sei também que a gente não precisa daquele sol queimando, torrando a pele, né? Basta você estar do lado de fora que o UV tá ali, né? Tá presente. Mas eu pensei em suplementar, mas como eu pedi exames agora, vou ver como é que tá, se tá precisando ou não. Porque doença autoimune, infelizmente, a gente precisa suplementar. Mas como eu consumo muita carne, que hoje eu como muita carne, é muita carne, 800 gramas dia aí, então eu acho que deve estar muito bem, porque eu não é, sinto nada. deixa eu aproveitar e só para fechar, porque me perguntam muito como é que é um dia normal meu na alimentação, né? É, de manhã eu acostumei acordar, eu tomo uma xícara de café preto com uma colher cheia de óleo de coco. Hum, E vou até a 1 da tarde sem comer nada. Centro uhum, cirúrgico, uma cirurgia atrás da outra, a gente acaba não tendo tempo de comer direito. sim, Então isso encaixou na minha vida de um jeito assim que foi excelente. né? Aí no dia que eu almoço bem, o que é almoçar bem? Rodízio de carne. Eu acho que eu vou umas 3, 4 vezes por semana em rodízio de carne. Que Eu maravilha. fico 24 horas sem comer porque eu não tenho fome. É porque a Agora, carne quando é sustenta muito. exato, quando é aquele almocinho meia boca, eu acabo jantando e vou só no dia seguinte tomar meu óleo de coco no café E depende da novamente. carne que o senhor consome também, porque se for carne mais magra, né, aí a fome bate mais cedo. Se for uma carne, ela uma costela, um torresminho, aí é sem fome mesmo. Tem um restaurante aqui em Brasília que chama Caminito, que Hum, tem uma peça de carne que chama tomahawk. hum, Imagina como é que nossa, é. É um pedaço de uma costela do boi com toda nossa. aquela parte gordinha e vem pro seu prato daquele tamanho. É, Né, eu e as meninas a gente brinca assim, né? Que pega a gordura e fala: "O que que a gente faz com essa gordura aqui?" Aí o Diego fala: "Manda pra dentro." sorvetinho, né? O sorvetinho É, nosso. né? O Diego também é outra pessoa, doutor, que o senhor deveria um dia fazer uma live com ele, porque também tem uma história. Tinha gota, tinha ácido úrico, também tem uma história para contar, viu? Eu ainda tô rodeando ele ainda para ver se ele Isso. vai aceitar conversar comigo, né? Porque Aquele ali é estrito mesmo. E a vocês mente são muito bloqueada dele é solícitos. maravilhosa. Eu fiquei muito satisfeito de você me dar esse tempo, entendeu? Porque eu tô Imagina. engatinhando tudo. Sou um bebezinho perto de Doutor, vocês e eu fiquei muito feliz do senhor me convidar para a live, porque tem uma, assim, eu acho que as pessoas não imaginam o tamanho da importância que tem
para o mundo dos probióticos, né? Essa live, um proctologista falando, que nem eu vejo, né? Vários médicos falando, a Nutri, né? Falando qual que é o nome dela? Falou super bem de kefir também, esqueci o nome dela agora. Nossa, isso é muito importante, porque eu vejo muitos médicos falando mal. É a doutora Ana Marta. Isso, ela mesmo. Falando assim muito bem do probiótico. Então, assim, sem medo, sabe, de falar do probiótico. Porque o que eu mais vejo são pessoas falando errado. Que nem falando assim, não, pega o kefir de leite e coloca no leite de coco. Gente, isso é um crime. Leite de coco não tem lactose. Não fermenta, né? Não tem nem as bactérias do leite. Então, assim, não é uma simbiose completa, né? Então, eu vejo muita desinformação, nossa, e assim, as pessoas com muito medo. Não tem que ter medo de probiótico, né? Qual é a diferença de você ter. Gente, para o Brasil, com o tamanho que a gente tem de desigualdade social e de carência nutricional para a família baixa renda, se as pessoas tivessem acesso ao kefir, eles recebem leite do governo, aquele leite de saquinho. Ele faria o probiótico e estaria nutrindo as crianças. É muito importante difundir isso no país, né? Então, se a gente é um assunto abrangente mesmo, porque leva até para o lado social, né? Então, a desnutrição, as crianças não. O probiótico, assim, eu acho que deveria, depois da amamentação, a suplementação de probiótico deveria ser obrigatória na saúde das pessoas. Excelente. Eli, eu só tenho a te agradecer. Imagina, eu que agradeço. Vai ficar salvo, tá, pessoal? Por 24 horas. Vamos divulgar, vamos espalhar esse conhecimento aí, porque hoje eu aprendi. Se o senhor me permitir, eu vou colocar lá no YouTube também, no canal do Amigos do Kefir Oficial. Permito, claro, sim, será uma honra para mim. E vamos lá, Diego. É Diego, né, que você disse? Professor Diego. É o nosso Diego, King Lion. Estou te intimando para uma live. Isso, é o nosso King Lion. Aquele ali é o dono do harém. Então tá bom, hoje é aniversário da minha esposa, eu vou lá comemorar com ela, mas assim, com a alma leve e bem feliz mesmo, porque eu sei que aprendi muito e muitos vão aprender também. Sim, a gente até pode fazer outras lives depois, mais para frente, abordar outros assuntos mais específicos de cada probiótico, né? E aí fica mais fácil. É porque eu não quis falar muito termo técnico. As pessoas me pedem muito para não falar termo técnico, né? Porque elas não entendem. Então eu gosto de falar desse jeito de povão mesmo, né? Então. É a pegada do meu livro também. O pessoal tem gostado do meu livro, porque eu fiz a proctologia ficar popular ali. Pessoal, sim. Até colega mesmo falando que está indicando meu livro, porque, não dou conta de explicar mais para o paciente, não fala, compra esse livro aqui que você vai entender. E eu tô curiosíssima eu tenho certeza que vai acrescentar muito para mim o livro, muito, muito mesmo. Tô louca para ler. Então pronto. Fica com Deus, viu? Amém. Gratidão. Eu que agradeço. Tchau, gente. Tchau. Boa noite.